Rapaziada, eu adoro fazer esse tipo de vídeo. O futuro do canal é fazer esse tipo de vídeo. Rapaziada, eu vou falar de Chelsea e Real Madrid. O Chelsea, Enzo Maresca, estão escolhendo um caminho perigoso? Como assim, BC? Vem com o BCzinho. Real Madrid, meus amigos, confirmado. O Real Madrid quer contratar um atacante do estilo, do perfil do Joselu. Gyökeres foi oferecido, futuro do Endrick. Se contratar um 9, perfil do Joselu, o Endrick vai ter que sair, senão ele não vai jogar. Ponto. Rapaziada, Xabi Alonso chegou com poder, né? Xabi Alonso chegou com poder, gastando dinheiro, contratação. O que o homem pede, o Real Madrid contrata. Covardes, hein? Covardes, viu? Covardes. Entendeu? Covardes com a lenda do clube que saiu. Isso se chama covardia. Eu venho aqui e falo, imprensa de Barcelona é um lixo. Mas, ó, diretoria do Real Madrid, covarde com o Dr. Ancelotti. Covardes, belezinha? Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, seja membro, ó. Vai sair hoje, principalmente um conteúdo mais didático de futebol, Biol no Leeds, o que podemos aprender, e o Arrascaeta inglês, um pequeno inglês. O Arrascaeta inglês na Eredivisie, meus amigos, na Eredivisie. Vamos lá, rapaziada, seja membro, tem acesso aos conteúdos exclusivos. Vamos começar com o Chelsea, depois o Real Madrid. BC, como assim o Chelsea tá escolhendo um caminho perigoso? Rapaziada, o Chelsea quer ser o PSG. Ponto. Ponto. Vocês estão vendo aí como o PSG joga. Olhem a produção do PSG. Os gols aí, o primeiro gol, Fabian Ruiz. Segundo gol, Vitinha. O Enzo se tornou um artilheiro. O Palmer é o grande produtor. Alguma coincidência? O Chelsea quer ser o PSG. Agora, rapaziada, o PSG é o PSG. Emular aquele estilo de jogo na França é uma coisa, na Premier League é outra. Eu tava discutindo isso com o torcedor do Liverpool e com o Florian Wirtz chegando lá, rapaziada, não existe uma maneira certa de se jogar. É porque agora o PSG, ele tá, rapaziada, mas o PSG é um time construído. Rapaziada, o PSG, mesmo com aquele trio ofensivo, ó, o PSG, com aquele trio ofensivo, com aquele trio no meio campo, não seria o PSG sem aquela linha de 4. E Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos e Pacho é especial. O PSG, mesmo sendo o PSG com aquele meio campo, com aquele talento, qual foi um grande destaque do PSG na Champions League? Um tal de Donnarumma, né? Então eu acho que não existe uma forma certa de se jogar. Mas eu acho que o pessoal tá olhando pro PSG e achando esse é o futuro. Quando o Maresca fala isso aqui, eu não tô falando que ele tá errado, mas ele tá correndo um caminho perigoso. Se der certo, ele é gênio. Se der errado, rua, ele vai cair. O que o Maresca falou, rapaziada, ó. Que tipo de atacante ele quer? Eu prefiro ter 4, refor. 4, 5 caras que marquem 10, 12 gols, do que um atacante que faça 40 gols. Opa! Eu prefiro 4 ou 5 caras que fazem de 10 a 12 gols, cada um, do que um centroavante que faz 40 gols. O Enzo fez um gol hoje, o que é bom. E o Enzo vem produzindo. Aí você olha assim, opa! É o caminho do PSG. Novamente, rapaziada, não existe maneira certa de se jogar. Agora, o Liverpool foi campeão da Premier League com quem produzindo mais ou menos esse tipo de coisa? Ele fala 40 gols, né, gente? Mas ele fala de maneira ele exagera um pouco, né? Mas é aquele centroavante que vai ser o que o Haaland foi pro City dos últimos Premier League, né? O que é o Haaland, que é um Osimhen e tudo mais. Que o Arsenal hoje precisa, o que é engraçado, né? Você vê que são dois caminhos diferentes. O Arsenal quer percorrer o caminho desse 9, que faz muitos gols. O Chelsea já tá percorrendo o caminho que quer distribuir a produção. Por isso que eu falo, é um caminho perigoso. Novamente, eu não tô aqui cravando que é errado, que é certo. Porque pode dar certo. Cara, se o Chelsea, imagina, gente, os dois pontas fazem 10 gols. Os meus meias fazem 10 gols. O meu 9 faz 10, 12 gols. Eu tenho um ataque de 10, 20, 30, 50 gols.
Fora zagueiro e tudo mais, alguém pode trazer uma produção. Então, é um caminho perigoso. Vai dar certo? Não sei. Vai dar errado? Não sei. Futebol é isso. Olha como o PSG foi campeão. Mas existe só a maneira do PSG jogar? Olha quando o City foi campeão da tripla. Gente, o Real Madrid foi campeão da Champions League com que tipo de atacante no banco? O José Lu, mega importante contra o Bayern de Munique. Entende? Olha o Bayern, campeão alemão com Kane produzindo. Então, é um caminho perigoso o que o Maresca tá percorrendo. Mas, novamente, o Liverpool foi campeão da Premier League com o Salah. Os dois últimos campeões, o City campeão, o Haaland. Ou seja, independente se a produção era ou não, talvez, desigual, a distribuição não era muito parecida, sempre tinha aquele cara que te garantia, não era? O City foi campeão assim, dessa maneira. Quem lembra? Com Gabriel Jesus de 9. Então, novamente, não tem caminho errado, não tem caminho certo, mas é um caminho perigoso. É um caminho perigoso. Se der certo, ele é gênio. Se der errado, é rua, vai ter que trocar a maneira e vai ter que buscar um 9 mais pronto. É um caminho... O que eu tô falando pra vocês é um caminho perigoso. Ponto. Pode dar certo? Pode. Cara, se o Dilep te der 10, 12 gols, o Nico Jackson vindo do banco te der 10, 12 gols, se meus pontas produzirem, se meus meias produzirem, você tem um ataque efetivo e produtor. Efetivo e produtor. Fora que eu vou ter um time muito leve, se o time adversário me der muito campo. O que vocês perceberam contra o Los Angeles? Quando o Los Angeles deu campo pro Chelsea, Jackson, Pedro Neto, não pode dar campo pro Chelsea. Principalmente com o Dilep chegando, que eu falo, lia muito espaço de Dilep. Se der espaço pra ele, uma zaga cansada, pela força física dele, ele vai entregar perigo. Ele vai lutar lá na frente. Então, esse é o caminho do Chelsea. E o Maresca quer, ó, isso aqui eu gostei muito, ó. Eu tô curioso pra ver como o Nico vai reagir. Última temporada era ele e o Mark Gill. De qualquer maneira, o Gill é muito jovem. Eu estou encorajado para ver como o Nico vai lidar com a competição. Ambos são muito bons, né? Aí fala, Chelsea é um clube incrível de Lep, né? Ó, é muito saudável ter competição por locais, é futebol. Chelsea é um clube incrível. Você tem que, ó, melhorar com a competição. Boa mentalidade do Dilep. Competição. Competição. É isso que o Chelsea quer. E, meus amigos, é o padrão ofensivo do Maresca. Porque, ó, até saiu aqui, ó. Ó, o Chelsea tá no mercado, ó, por um atacante all-around. De várias multifacetas. Ou seja, não é aquele 9 referência. Aquele 999. Ó, tá no mercado por 9. Aí fala, ó, o Gittens é o alvo principal pra ponta. E fala, Ekitike, Kudus, João Pedro. Olha aí. Se realmente eu quero um 9... de movimentação, de conexão, realmente, Kudus, Ekitike, até que eu falo, o Ekitike nessa parte de conectar, sair da área, ser um cara mais multifaceta, se associar melhor, ele é um prospecto até melhor do que o Sesco. Por exemplo, o Chelsea aqui, ó, gosta do Sesco, admirou por 3 anos, mas foi removido da lista porque contratou o Dilep, que tem perfil parecido, e tá certo. O Chelsea aqui tá certo, realmente são perfis parecidos. Entendeu? Agora, se o Chelsea, você vê, o Chelsea quer um atacante mais versátil, multifacetas, Ekitike, Kudus, João Pedro é do interesse. Aí faz mais sentido. Apesar que o Kudus de 9 melhor. E o Ekitike é um 9 que se conecta melhor, que sai da área. Você vê aquele movimento do Jackson lá de sair da área, o Ekitike faz muito bem. Você vê, o Dilep também estava recebendo bola por ali. Então, é o caminho que o Maresca e o Chelsea tá percorrendo. Tá muito claro isso. É um caminho perigoso? Vai dar certo? Não sei. Novamente, não existe maneira certa ou errada de jogar futebol. Mas é o caminho que o Chelsea tá percorrendo. Ele não quer um Osimhen, um cara que
tome toda a produção, que te entregue o gol, garantias de gol. Ele quer que a distribuição seja distribuída em várias posições. O que o PSG tá fazendo? O PSG tem um 9 altamente produtor? Não, o Gonçalo Ramos é banco. Esse é o caminho que o Chelsea decidiu percorrer. Vai dar certo? Vai dar errado? Let's see. Novamente, eu falo pra vocês. Se der certo, ele e o clube é gênio. Se der errado, ele e o clube vão se ferrar. Ele vai ser demitido e a diretoria vai receber uma chuva de críticas. Novamente, gente, não tem jeito ou certo ou errado de jogar futebol. É o caminho que o Chelsea está percorrendo. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. É um caminho perigoso. Mas pode dar certo. Quem tem que ver isso? Vamos lá na performance próxima. Esse Super Mundial não tô nem levando muito em consideração. Quero ver próxima temporada. Belezinha? Lembrando, tá, gente? O Chelsea vai pegar um time sul-americano, que é o Flamengo, mas não é um time de Premier League. Vai pegar um bêbado da Tunísia e um bêbado da MLS. Então, calma. Calma. Por exemplo, eu tava no grupo lá dos membros. Ah, sei o que lá. Mano, calma. É o 13º da MLS. Não vamos tirar conclusões contra o 13º da MLS. Pelo amor de Deus. Meus amigos. Real Madrid, rapaziada. Covardes. Covardes. Real Madrid, covardes, meus amigos. Covardes. Covardes. Rapaziada, vamos lá. Real Madrid, ó. Real Madrid está procurando por um atacante do perfil do Joselu, né, ó. Um jogador que pode, ó, impacto na área... Impacto na área, que pode ser contratado por um Pix modesto, low fee, ó, low fee, e que vai aceitar um papel secundário. É difícil, rapaziada. O problema, cara, baratinho, tem uns caras aí, o Budimas é barato, não custa tanto dinheiro. Agora, o Budimas aceita ser reserva, o Budimir é perfeito aqui, velho. Real Madrid contrata o Budimas. O problema é, ele vai aceitar, ó, 33 anos, 2 aninhos de contrato, 1,90 m, canhoto, referência. Olha aí, ó, produtor na La Liga, ó. O perfil do Joselu. Gente, ó, vamos lembrar do Joselu quando ele tava no Espanhol, quando o Espanhol caiu, ó. Vamos aqui, La Liga 22, 23, eu acho que foi com... Aqui, ó. 16 gols, cara, pro Espanhol. 16 gols, 2 assistências. Na época do Espanhol, ó, 22, 23, ó. Ele chega a 23, 24, ó, no Real Madrid, ó. Quando ele saiu do Espanhol, 16 gols. E olha aqui o Budimas, ó. 21 gols. É o Budimas. Agora, ele vai aceitar ser banco? Aí tá aí o grande problema, entendeu? Se ele aceitar ser banco, eu acho o melhor nome, velho. Anti-Budimas. Budimas. Entendeu? Budimas é foda. É cravador. E vai aceitar um papel secundário. Tem que ver isso. Então, meus amigos. Até fala aqui, ó. Isso é um pedido direto do Xabi Alonso. Covardes. Covardes. Na época que o Ancelotti pedia jogador, era assim, ó. Se vira. Era literalmente, te vira, my friend. Belezinha? Aí fala, porque, ó, no Leverkusen tinha o Boniface, o Borja Iglesias, sabe? Tentar contratar o Borja Iglesias, né? O Marcos. Aí, ó. Real Madrid está interessado em garantir o desejo do seu novo treinador. Covardes. Jogadores foram oferecidos, como o Gyökeres, né? O clube gosta dele, obviamente, mas descartou ele porque é caro e o clube vê ele como titular. Cara, o Gyökeres não vai aceitar ser banco, né, gente? Outra coisa, é caro também. Salário alto. Gente, o Gyökeres não faz sentido. Ah, ABC, mas se o Gyökeres aceita ser banco, não vai aceitar ser banco. Ele pode ser titular em várias equipes, né? Não vai aceitar ser banco, porque é muito caro, salário alto. O Real Madrid, não duvido muito. Não tô falando que ele é ruim, tá? Porque não faz sentido, porque ele é caro, vem muito mais pra ser banco, o Mbappé não vai ser banco. O Gyökeres fazia sentido, por exemplo, chegou a Arábia Saudita, que Real Madrid, ó, 500 milhões de euros pelo Vini Júnior. Bau. Mbappé pra ponta esquerda, 70 o Haaland,
né? Você tenta primeiro o Haaland, né? Aí, se não deu certo o Haaland, aí o Gyökeres poderia ser um ótimo plano B, plano C. Entende? Então vamos lá, ó. Aí, ó, se contratar um atacante desse, o Endrick vai de base, rapaziada. Não tem como. Não tem como, ó. O Endrick quer suceder no Real Madrid. Ele teve uma lesão na coxa, né? Ele ainda tá se recuperando, por isso que o Gonzalo Garcia vai ser ali, foi convocado, né, pro Super Mundial. Aí fala, ó, se o Madrid contratar o número 9 e não dar muito minutagem pra ele, ó, o jogador de 18 anos pode procurar uma saída em janeiro, ó, para ajudar as suas chances de jogar a Copa do Mundo pelo Brasil. Cara, nem em janeiro, nessa janela. Se o Real Madrid contratar um 9, se eu fosse o Endrick, eu sairia. Gente, já tá, a minutagem do Endrick já tá restrita. Se contratar esse 9 aí, perfil Joselu, já era pro Endrick. Vai ter que ser emprestado. Já era. Tem muito o que fazer. Já era, tem que sair. Eu sairia. Se fosse ele, eu sairia. Irmão, vamos ver se o Real Madrid contrata, porque, gente, apesar de ser o Real Madrid e tudo mais, é um operário, não é tão simples, não é tão complicado, porque, cara, eu tenho que achar um atacante. Ó, eu tenho que achar um atacante que tenha nível, não posso contratar qualquer bagre. Vai contratar o Enesiri? Pior que faz sentido. Pior que faz sentido, mano. Porra, eu fui falar do Enesiri, do Pereba marroquino voador, né? Só sabe... mano, o Enesiri, pior que o Enesiri faz sentido, né? Mas enfim, rapaziada, não pode também contratar qualquer bagre e você tem que aceitar ser reserva e ser barato. Mas eu acho que o Enesiri não seria tão barato, tá? Eu acho que o Fenerbahçe ia pedir uma graninha por ele. Barato, aceitar ser reserva e ter nível Real Madrid. Não é tão simples, né? Achar um cara desse perfil. Então, se contratar, o Endrick tem que sair. Tem que sair para minutagem, jogar, se desenvolver, ficar no banco mais um ano, não daria muito certo, né? Por exemplo, o Arda Güler aguentou o banco, esse ano ele deve jogar mais. Enfim, rapaziada, ó, fontes de Valdebebas fala que a atitude do Rodrigo tem sido positiva, né? Fontes fala que o Xabi Alonso tem sido muito atento ao Rodrigo, mostrando afeto e demandando muito do brasileiro. Como o atacante vai ser usado no Super Mundial, pode ser chave para como o seu mercado vai desenvolver. Eu já falei isso do Rodrigo de Real Madrid. Eu não consigo aceitar. O Xabi Alonso fez Adli jogar, Telha jogar, Frimpong jogando avançado ali como um 10 atacante. Aí, ó, Frimpong, Telha, Adli. Todos esses caras performaram muito bem na mão do Xabi Alonso. Aí eu tenho o Rodrigo. E não vou conseguir tirar uma ótima versão. Eu não tô nem falando a melhor versão. E a melhor versão talvez seja pela esquerda. Aí o Xabi Alonso não vai conseguir tirar uma ótima versão do Rodrigo no Real Madrid. Eu não consigo aceitar isso. Não consigo, velho. Simplesmente não consigo. Claro que dá pra tirar a melhor versão do Rodrigo Boy. Aí o Rodrigo, ó, você viu, o Xabi Alonso tá tratando ele bem, mostrando importância, trabalhando com ele. Tá certo, Xabi Alonso. Certo, Xabi Alonso. Novamente, Xabi Alonso fez Frimpong jogar de 10, Grimaldo, PPP, esses atacantes mais versáteis do perfil Rodrigo. Central ali, e cara, fez esses caras jogar, não vai fazer o Rodrigo jogar? Pelo amor de Deus, cara. Claro que faz, belezinha? E novamente, muito desse negócio de Rodrigo aí, é gente perto dele que cria espuma no mercado.